Fazendo uma papazinha. Bendita misericórdia do Senhor, nos encontramos mais uma vez aqui para adorar a beleza da sua santidade. Então vamos nos esforçar para trazer a presença do Senhor até este lugar. Amém? Estenda as tuas mãos assim, vamos orar a Deus. Amado Deus e eterno Pai, te louvamos por mais uma oportunidade de estar dentro da tua casa nesta hora. Senhor, sabemos que se move através da adoração. Por isso nós estamos aqui buscando a tua face e precisamos, ó Deus, da tua presença e que ela continue conosco nesta noite. Porque quando chegamos neste lugar, o Senhor já estava aqui. Abençoe o irmão que está transmitindo a tua palavra nesta noite, que possa tocar nos nossos corações e que verdadeiramente, Senhor, o Senhor fale conosco de uma forma maravilhosa nesta noite. Venha nos abençoar tudo em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Grupo de louvor. Glória a Deus. Aleluia. Parecia ser apenas mais um dia.
nossas Bíblias no livro de Gênesis, primeiro livro da Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo 41, estaremos lendo do verso 38 ao 44. Gênesis, capítulo 41, dos versos 38 a 44. Todos acharam, né? Podemos ver? Gênesis capítulo 41. Verso 38 a 44 diz dessa forma: Faraó pôs José como governador do Egito, e disse Faraó ao seu servo: Acharíamos um varão como esse em que haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: Pois Deus te fez saber isso, ninguém hará como inteligente Faraó. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Disse mais Faraó a José: Veja aqui, tenho posto sobre toda a terra do Egito. E tirou Faraó o anel de sua mão, e pôs na mão de José, e o fez vestir de vestes de linho fino, e pôs um colar de ouro no seu pescoço. E o fez subir no sepulcro que tinha, e clamava diante dele, ajoelhar, assim foi sobre toda a terra do Egito. E disse Faraó a José: Eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. Posso necessitar de oração da igreja? Oremos na voz do pastor Brunello. Faz o nosso Pai, Senhor. Oremos. Deus Santo e maravilhoso, Pai querido, mais esta oportunidade que o Senhor nos dá, ó Pai, de estar na Tua presença. Rogamos ao Senhor, ó Deus, a Tua presença em nosso meio nesta noite. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu poder sobre as nossas vidas. Toma cada um de nós em Tuas mãos. Usa-nos, ó Pai, conforme a Tua vontade, o Teu querer. Receba a nossa oferta, a nossa gratidão ao Senhor, ó Pai, e continua realizando, Senhor, coisas poderosas, assim como o Senhor já tem feito em nosso meio, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nos visita nesta noite, John. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos nos confraternizar? Vamos continuar adorando o Senhor com mais um introduto de louvor. Tua voz me
Agradecemos ao do trabalho apresentado por nesta noite, instrumentistas, as irmãs solistas, que Deus possa abençoar e recompensar cada um de vocês. Porque é muito gratificante você fazer a obra de Deus com prazer. Porque quando nós nos propomos a fazer a obra de Deus de boa fé, de boa vontade, aceitando o chamado do Senhor, então o Senhor recebe também um cheiro suave diante de ti. Tá? A gente manda a glória para lá e recebe. Então, com toda certeza, todos os nossos louvores são recebidos no céu e sagrado ao Senhor. Existe algum irmão que veio com o de mandar um testemunho nessa noite? Por gentileza, pode vir diaconizar lá. Salve, igreja, papai do Senhor. O testemunho que eu queria contar, ele não aconteceu comigo, mas foi mais um milagre que Deus realizou na minha família. Em janeiro desse ano, a minha irmã Josiane, ela estava sentindo uma dor de cabeça muito forte e uma dor no olho. E aí ela começou a investigar e ela descobriu que ela estava com um tumor atrás dos olhos. E aí, ela pegou o mês passado, ela fez a cirurgia e ela estava com muito medo porque os médicos estavam querendo abrir a cabeça dela para poder ficar mais fácil de localizar o tumor, para poder fazer a retirada por completo. E aí ela estava com muito medo, só que ela se apegava bastante em Deus e assim, tudo que Deus tinha feito na vida do Anthony, porque ela acompanhou de perto, né, tudo que a gente passou, e ela esteve presente na cirurgia dele, porque ela é enfermeira, então ela conseguiu uma autorização, e ela assistiu de perto e ela viu o grande milagre que Deus realizou na vida dele. Então, toda vez que ela sentia medo, ela se apegava nisso, e a gente sempre orando, eu cheguei até a pedir oração na igreja também por ela, e eu sempre ia conversando com ela e falando que Deus ia dar vitória, que ia ocorrer tudo certo na cirurgia. E aí, mês passado, ela passou pela cirurgia, não precisou abrir a cabeça, conseguiram pelos olhos mesmo abrir e retirar o tumor. E aí ela passou aquele período de recuperação e aí o medo agora da biópsia, para saber, né, se era um tumor maligno ou benigno. E aí a gente começou a orar, a interceder por ela, sempre orando. E aí hoje ela me mandou mensagem falando que o resultado da biópsia saiu e o tumor é benigno, para a honra e glória do Senhor. E assim eu fiquei muito feliz porque foi mais uma vez o Senhor operando o milagre dele. E na nossa família nunca teve histórico de tumor, de câncer, nada disso. E aí aconteceu agora também com a minha irmã. E Deus mais uma vez mostrou a fidelidade dele, o amor dele, mesmo ela não sendo cristã, né? Mas ela teve fé e a gente orando e Deus realizou um grande milagre. Então isso para mim é um grande milagre. Isso prova que Deus, ele realiza grandes milagres quando acreditamos, quando colocamos a nossa fé em ação, independente das circunstâncias. O Senhor, ele opera o milagre. E esse é o meu testemunho. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Graças a Deus, nós entendemos que essa igreja é a igreja dos milagres extraordinários, né? Aqui em cada coisa além dos limites. Eu me lembro quando a minha mãe também estava internada no hospital com ABC, eu e meus irmãos ali visitávamos. E eu me lembro que a gente evangelizava aquele hospital onde a gente estava. E ali tinha uma moça com uma situação difícil também de fazer uma cirurgia no tumor no cérebro, porque ele era do tamanho de uma laranja. E aqueles médicos, para poder da oração, ela aceitou Jesus, ele evangelizou, e eles conseguiram fazer pelo céu da boca, nem abriram a cabeça dela, pelo céu da boca, não sei como, tiraram todo esse tumor dela. Isso é milagre, só Deus opera desse jeito, só Deus.
pastora Dulce? Oi. 1, 2, 3. Oi. Estamos, irmão, com a paz do Senhor. E quero dizer aos irmãos que se na terça-feira o meu testemunho foi de alegria, hoje a alegria é muito maior. Hoje eu passei pela oncologia, eu precisava de fazer essa avaliação na oncologia. E quando eu cheguei, quando foi a minha vez da médica me atender, ela começou a falar, me perguntar coisas, como que aconteceu e tal. E aí eu falei com ela que foi a partir do meu aniversário e tal, e fui falando. E daqui um pouquinho ela diz assim: olha, eu quero te falar que a senhora ganhou um presente do seu aniversário. Eu falei, não é mesmo? Por quê? Aí ela pegou o diagnóstico, né, do laudo, da minha biópsia, e disse assim: olha, isso, quando os médicos foram fazer a sua cirurgia, foram médicos muito bons, porque na hora que eles abriram a senhora para começar a fazer a cirurgia, deveria ter espalhado todo o líquido, ela falou que era os nomes, e ter contaminado todo o seu corpo, e aí não ia ter jeito, mas isso não aconteceu. Da maneira que o câncer, o tumor estava, ele ficou estagnado, ele não fez nada, ele não evoluiu, ele não fez. E aí ela começou a ler aquele laudo. É porque eu esqueço muitas coisas que ela falou, mas qualquer dia a pastora Brunella pode complementar. E ela foi lendo e diz assim: olha, esse daqui negativo, esse daqui negativo, esse daqui negativo, esse daqui negativo. E foi falando tudo negativo. E se tivesse dado um positivo, a gente ia te mandar para quimioterapia e depois para radioterapia, mas a senhora não vai precisar de fazer nada. Está tudo terminado aqui. Nós só vamos fazer o acompanhamento. A senhora vai ficar em acompanhamento 5 anos, mas não tem nada para voltar, porque foi tirado tudo, aqui não custa mais nada. Toda honra, toda glória para o Senhor. Então hoje, naquele dia eu dei o testemunho do diagnóstico que o médico passou. E hoje eu estou dando o diagnóstico de Deus, que foi a cura que o Senhor me deu. E eu agradeço muito ao Senhor. E no domingo eu estarei oferecendo o seu culto de ação de graças por esse grande milagre que eu falei com o pastor. Mais um milagre para a história da nossa igreja. Toda honra, toda glória para o Senhor. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Salve, irmãos, com paz do Senhor. Então, irmãos, hoje, no dia, a médica falou lá, quando a gente ainda estava no Hospital das Clínicas, quando a gente pegou o resultado da biópsia, o médico falou que ela ia para a oncologia porque talvez precisaria fazer a quimioterapia pelo câncer ser maligno, e eles não eram especialistas nisso, mas o médico, né, responsável, o oncologista, ele ia ver e analisar o quadro e ia dizer se precisaria ou não. Quando nós chegamos lá hoje, a médica pediu a biópsia dela, né, o laudo, e quando viu, ela já falou bem assim: olha, perguntou, como a tia Dulce falou, e ela falou assim: olha, você ganhou um grande presente de aniversário. Por quê? Aí ela pegou e falou:
retirado 11, ela disse bem assim que aqueles linfonodos eram os caminhos do câncer. Então aquilo geralmente não consegue se tirar, só ressecar. Só que eles conseguiram tirar todos, e quando eles fizeram a biópsia desses linfonodos, viram que todos estavam negativos. Como a pastora Dulce disse, se pelo menos um fosse positivo, ela ia ter que fazer quimioterapia, radioterapia, porque o câncer, o que queria dizer? Que o câncer poderia voltar, mas além de ter dado todos negativos, foram retirados todos, e ela não precisa mais fazer nenhum procedimento. Aí o médico que estava lá com a gente também, outro oncologista, falou assim, você pode ir para a igreja, agradecer a Deus, glorificar a Deus, porque Deus te deu uma nova vida, porque o câncer não existe. Aí ele falou assim, o seu câncer ainda estava no estágio 1. Aí eu falei assim, imagine o estágio 2, o estágio 3, o estágio 4, porque dela, 1 já estava risco de ele crescendo e explodir tudo, comprimir os órgãos e ela ter uma morte ali súbita. Imagine os outros estágios. Então, hoje, verdadeiramente, a gente recebeu, como a pastora disse, o diagnóstico de Deus. Só que eu me lembro que ainda no hospital, quando o pastor foi visitar pós-cirurgia, que houve, a médica falou sobre quimioterapia e tudo, e a pastora Dulce falou com o pastor, e o pastor disse bem assim, fica tranquila, isso acaba tudo aqui, isso acabou tudo aqui, você não vai precisar de fazer mais nada. E hoje, quando nós fomos lá, que a médica falou bem assim, você não vai precisar de fazer mais nada, na hora a gente lembrou das palavras que o pastor disse, que aquilo tudo estava se encerrando lá mesmo no Hospital das Clínicas. Então o Senhor, Ele continuou operando maravilhas, na vida da pastora Dulce. O Senhor, graças a Deus, o Senhor nos abençoou com esse diagnóstico final, o diagnóstico de Deus, de cura completa. Amém? Por essa oportunidade. Louvamos a Deus, Porque por ter muita graça e misericórdia, os milagres acontecem aqui. E na terça-feira da semana, o senhor falou, falou que acabou, está acabado mesmo. Porque quando Deus determina a bênção para o seu povo, ela chega e finaliza tudo. E a última palavra é dele, que me deu o diagnóstico de vitória para a igreja, que a vitória da pastora Dulce é a nossa vitória também. É a vitória do povo do Senhor. Então, tudo acontece no tempo de Deus. Vamos ouvir a palavra do Senhor, presbítero Jason. Oi, salve de novo para o Senhor, motivo de muita alegria, mais uma oportunidade de ministrar a palavra do Senhor neste lugar. Vemos que o Senhor realmente é nesta igreja, com esse povo, porque temos vivido muitos milagres neste lugar. E agradeço a Deus pelo privilégio, pelo meu pastor, por mais esta oportunidade. Gostaria que se encontra no livro do Gênesis, capítulo 41, versículo 46, apenas a parte A, que diz assim: E José era da idade de 30 anos, quando esteve diante da face de Faraó, rei do Egito. E saiu José da face de Faraó e passou por toda a terra do Egito. Amém? Oremos a Deus. Grande Deus e Pai, Senhor das nossas vidas, te glorificamos ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede na tua presença. Te agradecemos pelos louvores que já foram doados aqui nesta noite, pelos testemunhos, ó Pai, de milagres que já tem, Senhor, alegrado os nossos corações na noite deste dia. Peço que neste momento o Senhor me use, Senhor, como canal de bênção para a tua igreja. Coloca, Senhor, as tuas palavras na minha boca, Senhor, para que eu fale apenas o que provém de ti, Senhor. Ser conosco, eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra é bastante conhecida pela igreja, com certeza. Fala a respeito de José, o lugar mais alto que o Senhor elevou naquela época, um homem que era escravo, que era detento, e o Senhor elevou a ele a uma posição privilegiada.
mas nessa noite eu gostaria de falar não a respeito da bênção de José, mas a respeito do processo que José passou até chegar a ser governador do Egito. Porque no presente século a igreja do Senhor passa por uma grande batalha, conforme nós temos vivido, conforme o Senhor já tem dito que o Senhor está levantando a muitos para uma grande obra, e muitos de nós temos passado também por esse processo de aperfeiçoamento, por esse processo de aprendizado, pois nós temos a certeza de grandes coisas o Senhor fará no nosso meio. E José nos ensina muitos disso, muito de como nos comportar diante da presença do Senhor, diante das dificuldades que nós vivemos, diante das aflições que se levantam contra nós. E a palavra do Senhor diz que Jacó, ele vivia na terra de Canaã junto com a sua família, e José era o seu filho mais amado entre todos, porque José era o seu filho da sua velhice. E além do mais, José era o filho de Raquel, a mulher a qual Jacó amava, a mulher a qual Jacó trabalhou 7 anos para o seu pai Labão, e foi enganado, e depois Jacó trabalhou mais 7 anos para que pudesse Labão dar sua filha Raquel em suas mãos. E a Bíblia nos ensina que quando Jacó peregrinava por aquelas terras, ele fez para o seu filho José uma túnica diferente, uma túnica cheia de cores, porque ele amava muito a seu filho. José tinha 17 anos nesta fase, quando o Senhor começou a revelar para José as coisas que futuramente ia acontecer na vida de José, através de sonhos, de 2 sonhos que o Senhor concedeu aqui no início. E os irmãos de José já o odiavam pelo fato de seu pai Jacó o amar mais a ele do que aos outros. E José tem o seu primeiro sonho acerca de que todos eles estavam no campo trabalhando, colhendo trigo, e o molho de José se coloca de pé, e o molho dos seus irmãos começam a rodear e inclinar perante ele. E os irmãos dele vão dizer: porventura governará sobre nós você, José. E mais ainda aí, o ódio dele se levantava contra José. O segundo sonho de José, agora também Jacó está presente, porque José reúne ali seu pai e seus irmãos, e diz que ele sonhou que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. Nesse momento, Jacó corrige a José. Jacó fala: porventura eu, a sua mãe e seus irmãos nos inclinaria diante de ti? E mais ainda o ódio dos seus irmãos se acendia contra José. Por isso, muitas das vezes o Senhor revela coisas para nós que é só para nós. Tem coisas que o Senhor revela para nós que nós não precisamos falar para outras pessoas, até que essas coisas venham e se cumpram nas nossas vidas. Pois muitas das vezes, quando nós revelamos algo começa a dar errado. E na vida de José não foi diferente. E agora, os irmãos de José estão ali no campo, apacentando, campo de Siquém, cuidando das ovelhas, e Jacó chama José. O interessante é que quando Jacó chama José para levar comida até os seus irmãos, a resposta de José é: eis-me aqui. José era um filho que estava sempre ali disposto a atender o seu pai, estava sempre presente no que o seu pai precisasse, José estava disponível para fazer. Sendo o filho mais amado, ele poderia muitas das vezes deixar de fazer, mas ele estava sempre disponível a fazer, a cumprir as ordens do seu pai. E muitas das vezes o Senhor requer isso de nós, muitas das vezes o Senhor precisa de nós para algo e nós deixamos de fazer as coisas para o Senhor. Mas diferente, José estava sempre disponível para Jacó. E agora José, ele vai até o campo de Siquém levar comida para os seus irmãos. Chegando lá, José não encontra os seus irmãos, pois eles não estavam mais ali. Eles já tinham saído ali para outro campo. Só que o homem que se encontrava ali viu José procurando algo e chega até José: José, o que tu procuras? E José fala: eu estou procurando os meus irmãos. Porventura você sabe onde eles estão? E esse homem vai dizer: eles estão em Dotã. Veja que rapidamente José vai até os seus irmãos alegre, feliz, levar comida para eles. Mas quando os seus irmãos veem que José está se aproximando, eles planejam matar a José. Eles planejam fazer algo de ruim contra José, porque eles odiavam José.
porque José era o filho amado de Jacó. Só que Rubem, agora, por ser o primogênito, o filho mais velho, ele intercede: não, nós não vamos matar o nosso irmão, vamos fazer algo diferente, vamos jogar ele na cova. Nós não precisamos matar o nosso irmão, porque Rubem tinha em seu coração devolver a José a seu pai Jacó. E eles param ali para almoçar, para comer, e Judá agora se coloca de pé entre eles e fala: olha só, não matemos a José, porque ele é sangue do nosso sangue, carne da nossa carne, vamos vendê-lo. Vamos vendê-lo porque naquele momento passou uma comitiva de ismaelitas, um monte de ouro, de prata. Então eles vendem a José para essa comitiva. E agora aqui começa a angústia, começa o propósito, começa o processo na vida de José. José certamente naquele momento ele não entendia nada, mas por que os meus irmãos estão fazendo isso comigo? O que eu fiz de tão mal para os meus próprios irmãos tentarem me matar? E agora eles estão me vendendo. Certamente José, por algum determinado tempo, ele achou que aquilo fosse uma brincadeira. E achou que aquilo ali não seria sério, porque ele não esperava isso dos seus irmãos. Neste momento, também começa a angústia de Jacó, porque os seus irmãos vendem a José e agora pegam a sua túnica e matam um cabrito e mela de sangue e levam até Jacó. E eles mostram aquela túnica a Jacó e Jacó reconhece. E eles arrumam essa mentira, essa desculpa. Certamente uma besta fera, algum animal do campo matou a seu filho. E Jacó, por diversos dias, ele chora a morte de José. E agora começa a luta de José, porque ele viu que aquilo não era brincadeira, porque foi se passando um tempo e foi sendo levado. E esses ismaelitas chegam até o Egito e vendem a José ao tal de Potifar, o homem que fazia parte da guarda de Faraó, o homem que estava sempre presente na casa de Faraó. E José agora foi escravo. Durante 10 anos, José serviu a esse homem. O interessante é que esse homem, mesmo servindo a deuses estranhos, mesmo não conhecendo Deus de Israel, ele via Deus na vida de José. Porque tudo que José colocava a mão, José prosperava. Veja que isso é um grande ensinamento para nós. José, mesmo sendo escravo, mesmo naquela situação que ele se encontrava, ele fazia as coisas com excelência, com qualidade. Ele não fazia as coisas de má vontade, porque bem sabemos que se nós fazermos algo de má vontade não vai dar certo, não vai prosperar. E José fazia aquilo ali mesmo sendo escravo, porque José servia ao Senhor não pela situação que ele estava vivendo, não pela condição que ele estava vivendo. José servia ao Senhor pela fidelidade ao Senhor, pelo amor ao Senhor, diferente de muitos que hoje servem ao Senhor. Muitos servem ao Senhor pela situação. Se a minha casa estiver bem, eu sirvo ao Senhor com qualidade. Se eu estiver trabalhando, eu sirvo ao Senhor com qualidade. Se a minha casa estiver comida, eu sirvo ao Senhor com qualidade. Mas a partir do momento que falta algo, já começa a murmurar contra o Senhor, porque não serve ao Senhor pelo que Ele é, serve ao Senhor pelo aquilo que Ele pode conceder a você, a nós. E agora, essas pessoas que servem ao Senhor dessa forma, o Senhor não tem prazer na vida delas, porque só faz algo para o Senhor se o Senhor der algo em troca. E o Senhor, Ele não precisa que nós façamos algo para Ele por obrigação. Ele quer que nós façamos conforme José, por livre e espontânea vontade, por amor a Ele, por aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Veja que essas pessoas que servem ao Senhor dessa forma, elas começam até mesmo a questionar. Quando eu estava no mundo, a minha vida não era assim. Porque quando começa a faltar algo, começa a questionar ao Senhor. Quando eu estava no mundo, não me faltava isso. Quando eu estava no mundo, não passava por essa situação. Lembro-me até do povo de Israel quando saiu do Egito, porque começou a acontecer algumas coisas e o povo sentiu saudade do Egito. Queria voltar para comer pepino, comer cebola. E as pessoas do presente século que servem ao Senhor por algo em troca, agem dessa mesma forma. Mas José não foi assim. José, mesmo sendo escravo, mesmo longe da sua família, longe da sua terra, tudo que ele colocava a mão prosperava. Porque o homem que era o seu dono via isso em José. A pessoa não era servo de Deus, mas viu o agir de Deus na vida de
José era um homem de formosa aparência, era um homem bem visto. Quem olhava para José via um homem muito bonito. E a mulher de Potifar começa agora a investir em José. Começa agora, a primeira investida que ela dá, ela quer se deitar com José. Mas José resistiu, porque José era fiel ao Senhor. Porque muitas das vezes não é o lugar que nós estamos. Porque José estava longe da sua casa. José estava longe da sua família. José estava longe daqueles que eram seus amigos. Mas ele sabia que os pais deles estavam longe, a sua família estava longe, mas Deus estava ali e que ele não iria pecar contra o Senhor. Ele sabia que se ele cometesse algum pecado, não seria contra Potifar. Mas ele diz: eu não vou fazer isso porque eu não vou pecar contra o meu Deus. Eu não vou pecar contra o meu Deus, no lugar que eu estou. Mas é quem eu sou diante da presença do Senhor. Não é o lugar que eu estou, não é a igreja que eu reúno, não é o trabalho que eu trabalho, mas é quem eu sou diante do Senhor. Porque muitas das vezes servir ao Senhor de longe é facilmente influenciado. Muitas das pessoas recebem um bom ensinamento na igreja do Senhor, recebem uma boa palavra do Senhor, mas é facilmente influenciado por aqueles que estão de fora, vêm a falar. E as pessoas são influenciadas. E José não se influenciou pela mulher de Potifar. José resistiu àquela mulher. E aquela mulher todos os dias, não foi apenas uma vez, todos os dias ela investia contra José. Todos os dias ela tentava que José viesse pecar contra o Senhor. E num determinado dia, aquela mulher aproveitou da situação que não havia nenhum escravo naquele momento, não havia nenhum servo na casa, havia apenas José e ela naquele momento. E ela disse: opa, é a minha oportunidade, eu vou agarrá-lo agora. Só que José, ele tinha convicção do Deus que ele servia. Porque muitas das vezes nós venhamos fazer ou falar algo e que depois nós venhamos duvidar: será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo que eu estou fazendo que é certo a minha vida? José não tinha essa dúvida, porque José, ele manteve a sua palavra: eu não vou pecar contra o Senhor. E quando aquela mulher agarra a José, ele foge dela, porque a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. E José fugiu naquele momento, só que ela ficou com a sua capa, com a sua túnica. E ela, pelo fato de não conseguir o que ela queria, ela agora armou contra José. Ela criou ali uma grande mentira, começou a gritar, até quando o seu marido Potifar chegou. E ela falou calúnias a respeito de José. Porque olha só, Potifar, o teu servo aí, esse escravo, a quem tu colocou dentro da nossa casa, ele tentou me agarrar, ele tentou deitar-se comigo, Potifar. E aquele homem, por ouvir aquilo, ele irou o seu coração, e agora ele entrega José ao cárcere. José agora de escravo, ele passa a ser um prisioneiro, pelo simples fato de não pecar contra o Senhor, pelo simples fato de levantar calúnias contra ele. E todas as vezes que nós servimos ao Senhor, não espera ser agradado quando você faz algo para o Senhor, não espera receber algo da parte do homem quando você faz algo para o Senhor, porque sempre que nós viemos receber, vai ser calúnia, vai ser afronta, porque as pessoas que se comportam dessa forma, pelo fato de elas não conseguirem fazer, pelo fato de elas não conseguirem ficar na posição que o Senhor coloca elas vêm se levantar contra aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Mas José permaneceu fiel, e pelo fato disso agora José vai ser preso. Mas o interessante é que quando José vai ser preso, a Bíblia diz que o Senhor era com José no cárcere. E no capítulo 39, por 4 vezes, o autor vai dizer, que é Moisés, por 4 vezes vai dizer assim: o Senhor era com José na casa de Potifar, o Senhor era com José na casa de Potifar, o Senhor era com José na prisão. Ele confirma, meus irmãos, o Senhor é conosco em todo o tempo. Mas por diversas vezes, em batalha contra as nossas vidas, em lutas que por um tempo nós ficamos desapercebidos, não conseguimos mais ver a Deus diante da situação. Mas José, em momento algum, José, ele vai questionar a Deus. Por isso, nessa noite, eu digo para vocês: não importa, Deus é conosco, Deus é com vocês. Não importa que seja
já iniciou o trabalho das nossas vidas e nós não estamos vendo. O Senhor começou a trabalhar e nós não estamos vendo. Porque quando José chega até a prisão, o carcereiro entrega aquela prisão na mão de José. E José agora ele fica responsável por 2 homens trabalhadores do rei, que estavam presos pelo fato de pecarem contra Faraó. Um é o copeiro e o outro é o padeiro. E José ficou responsável por aqueles homens. E aqueles homens tiveram sonhos na mesma noite. E pela manhã, quando José foi até eles estavam perturbados a respeito do sonho. E ali Deus já começou a trabalhar na vida de José. E o padeiro vai dizer que teve um sonho e que ele via ali por 3 dias, servindo novamente ao rei Faraó, servindo vinho ao rei. E José revela para ele que durante 3 dias o Faraó ia novamente levantar ele, ia trazer novamente ele para servir a ele no dia da festa. E agora o padeiro se agradou do sonho, porque viu que a revelação que José trouxe para o copeiro era boa. E o padeiro vai falar: olha só, eu gostei dessa revelação, eu também quero saber a respeito dessa revelação. Eu também tive um sonho nessa noite, só que o meu sonho é diferente, que eu servia novamente a Faraó, só que sobre mim estava aves comendo deste pão. E José vai falar para ele: olha só, você vai voltar, só que você vai ser amarrado e você vai ter a sua carne comidas pelas aves. E por 3 dias isso se cumpriu. E José fala para o copeiro: olha só, quando você estiver lá, lembre-se de mim, fala bem de mim para as pessoas, porque eu estou neste lugar não é pelo fato de eu ter pecado, não é pelo fato de eu ter feito alguma coisa errada, até porque eu estou aqui vindo da terra dos meus pais forçado. Eu não estou aqui porque eu cometi alguma falha, mas lembre-se de mim. E aquele homem se esqueceu de José. E por 2 anos inteiros o Senhor não falou com José, e José estava aí na prisão por 2 anos. Muitas das vezes o Senhor ele fica em silêncio nessas situações. Muitas das vezes o Senhor não nos responde a respeito de algo quando nós buscamos a Ele: Senhor, me dá resposta acerca disso. Muitas das vezes nós queremos, mas o Senhor não responde. Mas isso não quer dizer que Ele não está conosco. Isso não quer dizer que Ele não está ali nos acompanhando, porque o Senhor sempre está conosco, vendo o nosso comportamento, vendo a forma que nós vamos nos expressar, a forma que nós vamos agir diante da situação. Não é o fato dele não falar que Ele não está ali, porque nesta noite o Senhor está aqui e ainda Ele não manifestou através do seu profeta, mas Ele está aqui neste lugar, pois nós assistimos a presença dEle. E agora o Senhor decide mudar o cativeiro de José. Porque primeiramente o Senhor trabalhou na vida desses 2 homens que trabalhavam para o rei. E agora o Senhor vai trabalhar na vida de Faraó. O Senhor, numa certa noite, concede o sonho a Faraó. Nesse sonho, Faraó estava ali em frente ao rio Nilo. E ele via sair do rio 7 vacas gordas. E depois, atrás delas, 7 vacas magras. E aquelas vacas magras comem essas vacas gordas. E ele acordou e tornou a dormir. E agora novamente ele tem um sonho. Na mesma noite, ele vê 7 espigas gordas e 7 espigas miúdas. E essas miúdas começam a comer essas grandes. E ele se turbou em seu coração. E pela manhã ele mandou reunir todos os magos, os mágicos, que interpretavam sonhos. E neste momento o Senhor trabalha na vida do copeiro quando está ali. Olha só, meu Senhor, existe um homem que quando eu pequei contra ti, quando o Senhor me prendeu junto com o padeiro, ele me falou acerca do sonho que eu tive e também o sonho do padeiro. E tudo que ele falou aconteceu. E hoje eu me lembro. E rapidamente o Faraó manda buscar a José. Rapidamente já transforma a vida de José. Eles vão buscar a José e tira a sua barba, dá a ele vestes novas, dá a ele roupas novas, dá a ele algo novo, porque naquele lugar que ele vivia era um lugar de sujeira, era um lugar de tristeza, era um lugar de desânimo, porque muitas das vezes nas nossas batalhas nós entramos por lugares, lutas, que nós passamos por situações complicadas, nos desanimamos, mas nunca perdamos a fé no Senhor.
neste momento agora, ele se apresenta diante de Faraó, e Faraó fala a respeito do sonho, dos dois sonhos. E José responde: esses dois sonhos é o mesmo. Olha só, e o Senhor tem revelado a ti, Faraó, acerca do que vai acontecer sobre a terra. Essas 7 vacas gordas e essas 7 espigas gordas vai ser um tempo de que a terra vai prosperar, que vai ter muito trigo, vai ter muitas sementes sobre a terra, mas ao passar desses 7 anos vai vir uma grande fome sobre todo o Egito. E é bom que o Senhor procure homens sábios para colocar sobre esse negócio, para que eles possam trabalhar em prodígio, para que eles possam trabalhar, para que eles venham aumentar os celeiros, para que eles venham guardar muito trigo, porque a fome vai chegar. E rapidamente aquele homem responde: não há outro para não ser tu, José, porque eu não conheço ninguém que tem o Espírito de Deus sobre a vida que não seja você. José agora, em questões de segundo, de prisioneiro, ele passa a ser o segundo homem mais poderoso do Egito. Lembrando que o Egito naquela época era a maior potência que existia sobre a terra. E o Senhor trabalha na nossa vida desta forma. O Senhor muda a situação do dia para a noite. Coisas que nós achamos que é impossível para nós, para o Senhor é possível. Muitas das vezes o Senhor nos promete algo grandioso, da forma que o Senhor também tem prometido que você está grande muito. Muitas das vezes nós duvidamos pela nossa situação, pelo aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós fazemos, pelo aquilo que nós nos encontramos e até duvidamos. Mas o Senhor diz: operando eu, quem me impedirá? Porque se o Senhor tinha escolhido a mim, se o Senhor tinha escolhido a você para uma grande obra, ninguém pode impedir o que o Senhor vai fazer. E não é a sua situação financeira, não é o lugar que você mora que vai impedir o Senhor de fazer algo poderoso na sua vida e na minha vida. Que nós iremos perseverar, que nós iremos acreditar da forma que José confiou no Senhor, que nós iremos perseverar até o fim, porque o Senhor vai se levantar em prol das nossas vidas e vai mudar a nossa situação. E se dá, Senhor, agradecer a oportunidade em nome de Jesus. Saúde a igreja do Pai do Céu. Convido vocês para orar sobre isso. A igreja dos mãos para cá, vamos falar com o Senhor. Grande Deus e eterno Pai, Deus em cuja presença nos encontramos. Rogamos mais uma vez as tuas misericórdias, Deus, pelo exercício das atividades que os obreiros vão realizar neste momento. Eles estão com a responsabilidade de ungir e orar a cada um dos teus filhos. E temos a convicção de que o Senhor estará operando este milagre para a honra e glória do teu santo nome. Portanto, confirma o trabalho das mãos de cada um deles. Assim pedimos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Igreja, pode vir. Os obreiros podem começar a orar e ungir a igreja. Grande Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Tu és aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar, e a cada um dos Teus filhos que aqui estão, o Senhor conhece perfeitamente. Conhece pelo nome, conhece pela idade, interesse de cada um dos Teus filhos,
e sabe o que cada um deles estão precisando para esta noite. Porém, a tua palavra nos ensina a pedir, pedir e dar-se-nos-á. Necessário é então que os teus servos comece a orar e pedir ao Senhor aquilo que busca de ti na noite desse dia. E nós estaremos auxiliando nas orações deles, para que eles possam conquistar os milagres que precisam para as suas vidas. Senhor, nós queremos interceder por aqueles que aqui estão e também aqueles que estão nos assistindo na live. Os que estão aqui, que o Senhor possa colocar as suas mãos sobre a vida de cada um deles, ordenando milagre para a honra e glória do teu santo nome. Envia os teus anjos de encontro àqueles que estão nos assistindo na live, para que seja beneficiado pela tua graça, pelo teu poder e pelas tuas misericórdias. Apresentamos a ti, ó Deus, aqueles que se encontram enfermos, Senhor, e toda sorte de mal seja repreendida pela autoridade que há no teu nome. Repreendemos dores de cabeça, dores na coluna, Senhor, dores nos ossos, nos dedos, no coração, no rim, no pulmão, toda uma onde quer que esteja, nós repreendemos pela autoridade que há no nome de Jesus. A tua palavra é a verdade, o teu nome é o poder que a humanidade precisa. Nós confiamos inteiramente em ti, portanto, repreenda toda enfermidade onde quer que esteja neste momento. Jesus de Nazaré, ainda buscamos em ti nesta noite a libertação das drogas lícitas, das drogas ilícitas, a libertação de vícios, de maus costumes, de coisas que são perniciosas à fé cristã. Nós, união da tribo de Judá, tem poder e autoridade para cortar laços e quebrar correntes. E nós lhe pedimos, Senhor, deixa livre nesta noite aqueles que querem te servir, tanto os que estão aqui quanto aqueles que nos assistem na live. Envia, Senhor, a libertação para a glória do teu nome. Ainda pedimos a ti, ó Deus, por aqueles que estão desempregados. Tu és o Deus que abre porta onde não tem porta. Tu és o Deus que abre caminhos aonde não há caminho. Venha conceder aos teus filhos que tenham um trabalho digno para granjear o pão de cada dia. Dê a vitória a cada um deles para a glória do teu nome. Nesta noite ainda queremos apresentar, ó Deus, o grupo de louvor da nossa igreja, tanto os vocalistas quanto os instrumentistas. Que o Senhor continua derramando a tua graça sobre a vida de cada um dos seus filhos, que tem sido zelosa em busca do que há de melhor da música sacra para a edificação das nossas vidas espirituais. Recompensa os teus servos para a glória do teu nome. E pedimos também pela vida do teu servo que nos trouxe a tua palavra nesta noite. Aperfeiçoa a vida ministerial dele, continua ajudando a ele e todos os coletores da nossa igreja, para que possamos apresentar sempre o que há de melhor para ti. E apresento também os cantores da nossa igreja, Senhor, continua abençoando o ministério de cada um dos teus filhos, usando de misericórdia para a glória. Oh Senhor, nós temos pessoas da escola bíblica dominical, continua com as suas mãos estendidas sobre cada um deles, continua aperfeiçoando, dando condições deles absorverem os ensinamentos do Senhor e trazer de maneira clara e objetiva para nós na escola bíblica dominical. E os teus servos também que não são participantes da escola bíblica dominical, que possam, Senhor, colocar nos seus corações o desejo de vir aprender a tua palavra. Louvado e engrandecido seja o teu poderoso nome. Abençoe a diretoria da nossa igreja. E agradecemos pela maneira extraordinária pela qual o Senhor tem nos abençoado. Continua nos ajudando para que possamos produzir para a glória do teu nome. Pai Santo e amado, temos levantado junto do céu da igreja. Sabemos que iremos realizar um novo trabalho para ti. Coloca as tuas mãos, Senhor, sobre cada um dos líderes do grupo céu, para que nós possamos alcançar os nossos objetivos que estão sendo apresentados a ti pelas madrugadas. Conceda graça e unção a cada um dos teus filhos para que cumpram as suas funções. Glória seja dada ao teu maravilhoso nome. Ainda lhe pedimos, ó Deus, pela recuperação da tua serva pastora Dulce, pelo testemunho que ela tem dado ainda na noite desse dia.
dia nós temos visto a ação do teu Espírito na vida dela, pois tu és um Deus grande e poderoso, louvado e engrandecido seja o teu nome. Recupera, Senhor, completamente a saúde da tua serva, para que ela possa trabalhar e colocar os projetos dela em prática, para enriquecimento do teu reino. Louvado e engrandecido seja o teu poderoso nome. Meu amado irmão em Cristo Jesus, minha amada irmã, tome posse da tua bênção nesta noite, receba a tua vitória em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glórias ao nome do Senhor. Vamos abençoar os nossos famílias. Querido Deus e Pai, mais uma vez apresentamos a Ti os Teus servos que são obreiros da nossa igreja. Tu conheces a cada um deles, né? O deitar, o levantar, as lutas, as dificuldades, as vitórias, as derrotas. O Senhor continua assistindo a cada um dos Teus servos e vem lhe dar as vitórias que eles precisam de Ti. Vitória na vida espiritual, na vida ministerial, na vida familiar, na vida financeira, social. O Seu Santo tem se preocupado, ó Deus, com a Tua obra. Por isso, vem honrar a cada um deles, ó Deus, abençoando os projetos que eles estão realizando, preparando, idealizando na Tua presença. Coloca as Tuas mãos, Senhor, e a vitória a cada um deles, Senhor. Contempla os esforços de cada um dos Seus filhos e outorga-lhes a vitória que busca de Ti. Amados obreiros do Senhor, tomemos posse das bênçãos do nosso Deus sobre as nossas vidas. Recebamos a nossa vitória também nesta noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Graças a Deus, fomos abençoados pelo Senhor nesta noite. E agora vamos aos nossos avisos. E os irmãos já escolheram os dízimos da oferta pelo trabalho do Senhor. Quarta-feira nós não temos nada, está livre. Desculpe, irmão, porque eu estou lá na terça, eu estou no testemunho da pastora do Senhor. Amanhã, sexta-feira, ciclo de oração, de 15 às 18 horas. Aí toda a igreja é convocada a participar e auxiliar e ser abençoado por Deus também nesse trabalho, né? Porque quando a gente vem, a gente recebe a bênção de Deus. A nossa vigília começa às 22 horas. É muito importante que os irmãos também venham para a vigília. Nesse momento é o momento que Deus também tira para nos abençoar, porque estamos vindo em um horário extraordinário para fazer adoração ao Senhor. Então, todos que puderem vir, estejam aqui amanhã às 22 horas. Domingo, 8 horas da manhã, a escola bíblica dominical. Às 19 horas, nosso culto público. Quero agradecer ao visitante João, tá? Se quiser retornar, fique bem à vontade. Será um prazer te receber aqui, tá, meu irmão? Tem aniversariante? Nós temos aniversariante? Hoje não? Então, vamos nos colocar de pé. Sábado tem reunião na nossa casa, 19h30 horas. Vamos colocar de pé? Vamos orar na voz do presidente. Salve, irmãos, da paz do Senhor. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, te agradecemos por mais esta noite diante da Tua presença, pois cremos que não sairemos daqui da mesma maneira que entramos, mas sim abençoados e fortalecidos, ó Deus. Abençoa cada um dos Teus servos que com muitos esforços vieram aqui para Te servir e sei, ó Pai, que o Senhor tem cada dia mais preparado coisas grandes para o Teu povo. É gratificante poder Te servir e estar diante da Tua presença. Leva cada um de nós para os nossos lares de paz, nas Tuas potentes mãos, que viemos ter uma noite abençoada diante de Ti,
Deus. É o que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do nosso eterno Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor. Vamos em paz, está terminado em nome de Jesus. Amém.